Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do Instituto Nascentes e a gente hoje vai falar sobre empreendedorismo no Brasil. Muitas pessoas acabam que começam a empreender aqui no nosso país por necessidade. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, empreender por necessidade, mas isso acontece quando a pessoa está no mercado de trabalho, está buscando uma fonte de renda, buscando uma oportunidade, e ela não consegue se encaixar. Muitas vezes a gente encontra cenários de crises econômicas, por exemplo, onde o desemprego vai lá para as alturas e as pessoas não conseguem encontrar posições no mercado de trabalho. Mas a necessidade de gerar renda, a necessidade de pagar as contas, de prover na família, essa necessidade não acaba, ela está aí presente. Então as pessoas precisam gerar renda, precisam encontrar meios de gerar renda. E com isso, o que acontece? As pessoas começam a trabalhar inicialmente na informalidade, prestando serviços como profissionais autônomos, e à medida que isso vai evoluindo, as pessoas vão lá e avançam muitas vezes para um MEI, microempreendedor individual. Mas, cara, pouquíssimas pessoas que avançam para o MEI, elas realmente dão continuidade no universo empreendedor de um jeito mais formal, realmente, construindo uma empresa, avançando para se tornar uma ME, por exemplo, uma microempresa, ou até mais do que isso, né? Para construir um time, para realmente buscar construir um negócio. As pessoas empreendem por necessidade, mas no primeiro momento em que elas têm uma oportunidade para deixar de empreender e ter uma fonte de renda mais estável, entre aspas, muitas dessas pessoas vão por esse caminho, fazem essa escolha. E não tem nada errado com isso. Cada pessoa sabe o que é mais importante para si, ou pelo menos deveria saber. Então é importante que você tenha clareza do que você quer para a sua vida, tenha clareza dos seus objetivos, justamente para você melhorar as suas tomadas de decisões, para que você possa fazer escolhas mais assertivas. Então, não é raro a gente ver pessoas que começaram a empreender e daqui a pouco largaram para poder assumir um concurso público ou para aceitar algum cargo, CLT, por exemplo. E, de novo, não tem nada errado por isso, desde que faça sentido com os seus valores. É importante isso estar conectado com os seus valores pessoais e com os seus objetivos. Diante disso, é fundamental que a gente consiga mostrar para as pessoas, mostrar para a sociedade o quanto que o empreendedorismo é também uma carreira. As pessoas começam a empreender no Brasil, muitas vezes por necessidade, outras vezes por um sonho realmente, mas não tem essa noção de que o empreendedorismo ele pode sim ser uma carreira. Porque quando ele está na escola, geralmente o que é falado? Vamos conhecer sobre diferentes profissões. Existem vivências, inclusive, que a gente faz passeios nas faculdades para conhecer diferentes cursos, conhecer diferentes vivências. E eu me lembro, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, primeiro ou segundo ano do ensino médio, eu tive um passeio para uma faculdade para poder a gente vivenciar como é a realidade em algumas profissões. E aí eu lembro que eu fiz uma vivência lá com relação ao curso de Relações Internacionais, por exemplo. Eu tive uma vivência com relação ao curso de Publicidade. Então, são vivências que a gente tem ali para poder entender se aquilo realmente se conecta com o que a gente busca. Cara, mas em que frequência acontece esse tipo de vivência com relação ao empreendedorismo? É muito baixo. Geralmente a gente tem esse incentivo para uma escolha com relação a qual curso de nível superior você vai fazer, qual faculdade você vai cursar. E, cara, não tem uma faculdade para você ser empreendedor. E eu lembro que na época que eu tive que escolher qual curso eu faria, uma das coisas que eu pensei foi em fazer administração, porque eu sempre quis ser dono do meu próprio negócio. Depois eu entendi que a faculdade de administração ela não forma um empresário. Ela te dá uma base com relação à gestão, com relação a ferramentas administrativas, mas para empreender, para você se tornar um empresário, realmente você não vai aprender isso na faculdade. E a gente acaba por achar que não tem um curso de nível superior que nos ajude a se formar empresário, a gente acaba não enxergando isso como uma profissão. Qual que é a sua profissão? Empresário. O que você estuda?
Empreendedorismo. Diferentes áreas do empreendedorismo. Se a gente pega, por exemplo, na área da educação física, que foi a minha formação. Cara, eu tive que estudar psicologia da educação, anatomia, fisiologia do exercício, biomecânica, um monte de áreas diferentes para poder me tornar um profissional de educação física. Eu tive que estudar áreas que eu não tinha interesse, como, por exemplo, na época, metodologia do handball ou metodologia do basquetebol. Eram algumas disciplinas obrigatórias e que eu não tinha interesse em atuar com aquelas disciplinas, com aquelas matérias no mercado de trabalho. Mas era importante eu conhecer aquilo para que o meu trabalho pudesse ser melhor desenvolvido. E a mesma coisa é com o empreendedorismo. Cara, você precisa desenvolver uma base de conhecimentos com relação à liderança, com relação a vendas, com relação à produtividade, gestão do tempo, com relação à gestão financeira, processos. São vários conhecimentos diferentes que muitas vezes o empresário olha e fala, isso eu não quero aprender. Cara, é uma questão de querer. É importante você aprender para você se tornar um profissional melhor, para você se tornar um empresário melhor. Então, a gente conseguir enxergar o empreendedorismo, a visão da profissão de empresário como uma carreira é fundamental. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a perceber a necessidade do desenvolvimento constante. Pensa comigo, um médico, por exemplo, que vai fazer a formação dele, cara, você pelo menos 6 anos ali de faculdade, depois vai vir em residência. Vamos colocar que ele fica ali 10 anos estudando fortemente. A gente tem, por exemplo, os primeiros 4, 5 anos ali da atuação do médico só com relação a estudo, para depois ele poder ir para os hospitais, ele depois poder atender os pacientes. E aí, ainda assim, a maior parte do dia dele vai ser estudando e ele vai ter uma parte do dia para poder aplicar isso com os pacientes. Mas ele vai precisar se capacitar muito antes de ir para o mercado de trabalho propriamente dito. Por que, então, que a gente não faz isso com o empreendedorismo? A gente vê as pessoas que olham e falam, vou montar um negócio. Ótimo. Você tem um plano de negócio? Você já fez algum tipo de planejamento, um plano estratégico, um plano de contas? Não. O que é isso? As pessoas nem sabem o que é isso. Por quê? É uma cultura do brasileiro. Existe essa cultura de que a gente pode ir em busca dos nossos sonhos sem precisar de um preparo para isso. Não estou dizendo que você não tem que buscar os seus sonhos, mas você precisa se preparar. É fundamental você entender que precisa estudar. Não é da noite para o dia que você vai montar um negócio e pronto, deu tudo certo, pelo fator sorte. É claro que existem vários pontos que influenciam. Você saber aproveitar oportunidades assertivas no momento certo é fundamental. Mas como que você vai aproveitar as oportunidades se você não tiver conhecimento para isso? Ter esse conhecimento é extremamente importante. E diante disso, eu quero trazer aqui para vocês a referência de 2 livros de um autor americano chamado Cal Newport. O primeiro livro se chama So Good They Can't Ignore. Em português significa tão bom que não possam ignorá-lo. O Cal Newport diz que o título desse livro surgiu quando ele estava assistindo uma entrevista do ator Steve Martin e perguntaram para o Steve Martin, Steve, qual que é o segredo do sucesso para você? E aí a resposta dele foi a seguinte, o segredo do sucesso é você tornar-se tão bom que não possam te ignorar. E aí o Cal Newport ficou refletindo sobre aquilo. Ele falou, cara, isso faz sentido. E diante disso ele foi desenvolvendo uma série de estudos para identificar realmente o que seria isso. O que é esse segredo do sucesso? E aí ele foi estudando e entrevistando um monte de profissionais bem-sucedidos em diferentes áreas e ele percebeu o seguinte, existe aquela visão de que você precisa trabalhar com o que você ama. E o que ele quis trazer? Ele falou, essa é uma lógica que se a gente coloca ela como pilar principal das nossas decisões, ela leva à frustração. E aí ele começou a destrinchar um monte de pessoas que dizem trabalhar com o que amam, ou que escolheram o trabalho baseado no que amam, ou no que amavam, e essas pessoas estavam frustradas profissionalmente e na vida. Por quê? Elas faziam algo que elas amavam, mas elas não tinham competência
para poder monetizar aquilo, para transformar numa carreira sólida, por exemplo. Então, o primeiro ponto é você, e antes de querer trabalhar com o que você ama, você buscar desenvolver habilidades e competências. Ou fazer isso em paralelo. Enquanto você vai aprendendo sobre a sua função ou sobre a sua arte, você vai trabalhando com aquilo também. E ele mostra exatamente esse ponto. Ele fala que muitas vezes as pessoas negligenciam essa fase de preparo. E aí, quando a gente pega os profissionais bem-sucedidos que falam que eu sou apaixonado pelo meu trabalho, eu trabalho com o que eu amo. E quando pergunta para essa galera, sempre foi assim? Muitas vezes a resposta é não. Eu comecei não gostando dessa atividade. Mas à medida que eu fui estudando, que eu fui me desenvolvendo, o meu trabalho foi ficando mais fácil. E com isso eu fui gostando cada vez mais de fazer essa minha atividade. Hoje eu sou apaixonado por isso. Essa é uma resposta comum em pessoas bem-sucedidas. Principalmente quando a gente pega empresários, pessoas que atuam com vendas, por exemplo, é ainda mais comum a gente ver esse tipo de resposta. E aí o Cal Newport percebeu que o desenvolvimento de habilidades e competências ele é fundamental para que surjam as novas oportunidades que vão fazer com que a pessoa possa trabalhar com o que ela ama. Às vezes a pessoa quer trabalhar com o que ela ama, mas as oportunidades não surgem porque ela não tem competência suficiente. E assim é no mundo dos negócios também. Às vezes você monta o seu negócio, você está num segmento de mercado que você gosta, mas você não conseguiu criar um posicionamento atrativo para trazer os clientes ou para gerar uma experiência positiva para os clientes e para fazer com que as pessoas queiram continuar comprando da sua empresa. E isso vai ser fundamental para a perenidade no negócio. E aí muitas vezes as pessoas focam só no que amam e não conseguem prosperar. Não conseguem ver novas oportunidades de crescimento desse negócio porque não teve a fase de desenvolvimento de habilidades e competências, que é uma fase que não acaba nunca. É uma evolução constante, dia após dia. Isso vem, inclusive, do conceito de lifelong learning, que é o aprendizado ao longo de toda a vida. Antigamente, tinha-se a visão de que os estudos acabam em um dado momento. Você vai lá, você faz uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, o que você quiser, que você entender que faça sentido, e num dado momento, pronto, acabou. Agora eu vou só trabalhar. Esquece. Isso não faz o menor sentido no nosso mundo atual. Não importa qual a sua idade, não importa qual a sua formação, você precisa todos os dias estar aprendendo algo novo. Você precisa estar evoluindo dia após dia, se desenvolvendo e se capacitando. Por isso eu já quero te dar os parabéns por você estar aqui, porque isso me mostra que você realmente está focado em evoluir, está buscando melhorar o seu nível de competência, o seu nível de habilidade para se tornar um profissional e um ser humano cada vez melhor. E se você chegou até aqui, eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui. Se fizer sentido, já se inscreve no canal e compartilhe com outras pessoas que você sabe que precisam ouvir esse conteúdo. O segundo livro que eu quero citar, do Cal Newport, se chama Deep Work, ou Trabalho Profundo. Se eu não me engano, ele foi traduzido para o português recentemente como Trabalho Focado. Nesse livro, o Cal Newport mostra o quanto que o nosso estilo de vida, da nossa sociedade atual, ele faz com que a gente fique muito preso em atividades rasas, atividades superficiais, que não exigem muito esforço. E a gente acaba fazendo essas atividades ali sem muita concentração, trocando a nossa atenção muito rápido. Então a gente está fazendo algum tipo de atividade rasa, do nada a gente se distrai, vai fazer uma outra atividade, e nisso a gente vai trocando as atividades ao longo do nosso dia, sem ter consciência disso. E o que ele mostra é a importância da gente desenvolver essa consciência para a gente colocar no nosso dia blocos específicos de tempo para a gente entrar em imersão e fazer um trabalho profundo. Um trabalho de aprendizado ou um trabalho profissional, mas um tempo reservado para a gente não se distrair com absolutamente nada. Então é um tempo onde você vai deixar de lado as distrações, você vai se isolar, colocar um fone de ouvido, se for o caso,
e você vai imergir em uma única tarefa. Isso vai fazer com que o seu nível de conhecimento avance muito mais rápido e você consiga desenvolver as tarefas que você precisa fazer de uma forma muito mais produtiva. Quando você percebe a implementação disso dia após dia, em pouco tempo já é possível ver a evolução dos seus resultados, da sua produtividade e do seu nível de conhecimento. E aí isso se conecta muito forte com a técnica Pomodoro, por exemplo. É uma técnica de gestão de tempo, onde a gente separa blocos de atividades, que podem ser de 25 minutos ou de 50 minutos, por pausas de 5 minutos ou de 10 minutos. Onde, em cada um desses blocos, a gente vai emergir em uma única tarefa, sem distrações, com um foco absoluto naquilo que precisa ser feito. E isso joga a nossa produtividade lá para cima. Essas são habilidades fundamentais para quem busca seguir essa carreira como empresário. Você precisa saber coordenar o seu tempo. O empresário ou o empreendedor, muitas vezes, ele tem a rotina dele toda bagunçada, somente apagando incêndio. Por quê? Ele começa a fazer alguma coisa, daqui a pouco alguém traz uma demanda, ele vai lá e resolve aquilo, ele senta para se concentrar em uma outra coisa, alguém traz uma outra demanda, algo urgente, ele para o que estava fazendo e vai fazer aquela outra coisa, porque não tem um mínimo de gestão do tempo, não tem um mínimo de organização. E acaba não reservando um tempo para se aprofundar no que ele realmente precisa. E isso é fundamental. Você vai selecionar também os conteúdos que você vai se aprofundar baseado na necessidade do momento, nos problemas que você está enfrentando no momento e baseado em aonde você quer chegar, nos seus objetivos, nos seus planos. Se você olhar daqui a 10 anos, 20 anos, com certeza você vai perceber que existem algumas habilidades e competências que você precisa desenvolver para você se tornar aquela pessoa lá na frente. E a hora de você começar a desenvolvê-las é agora, é hoje. Então é fundamental a gente ter essa consciência. Enxergar que o universo empreendedor, ele pode sim realmente se transformar numa profissão e a gente tratar isso como uma carreira é fundamental. Isso faz com que a gente comece a perceber o seguinte: cara, eu tenho, sei lá, advogados, os médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, jornalistas, enfim, qualquer profissão que seja, são anos e anos se preparando. Aqui não vai ser diferente. Diante disso, dentro dessa preparação, com a rotina que muitas vezes fica toda atabalhoada, é importante a gente buscar desenvolver mais produtividade, estratégias para a gente melhorar as nossas rotinas. Por quê? É isso que vai levar para a performance. E a performance ela vai vir, primeiramente, do ponto de vista pessoal, é você ter mais performance como pessoa, como ser humano, e o fato de você se tornar um ser humano que tem uma performance maior faz com que você consiga entregar melhores resultados para o seu negócio. Você passa a ser um profissional melhor. Com relação a isso, um outro livro que eu quero citar é o livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos. O autor é o Greg McKeown. O que ele percebeu? De novo, quando a gente pega a nossa rotina hoje em dia, um monte de tarefas, um monte de demandas surgindo dia após dia, e se a gente não parar para refletir sobre o que realmente é importante, a gente se perde em um monte de demandas que poderiam ser consideradas irrelevantes. E aí a gente trabalha muito e não produz nada. Você conhece alguém assim? Se você conhece alguém que está trabalhando muito e produzindo pouco, vive cansado, vive realmente estressado, extenuado e não consegue gerar os resultados que merece, então já compartilha esse vídeo com essa pessoa. Mostra que você lembrou dela e que você realmente quer ajudá-la a crescer. E no livro, o Greg McKeown, ele traz esse ponto da disciplinada busca por menos, que é justamente a gente, de tempos em tempos, parar e olhar para a nossa rotina, olhar para a nossa agenda. Com isso, a gente vai lá e reflete, cara, diante de tudo que eu estou fazendo aqui, o que realmente é importante? Quais dessas atividades realmente vão direcionar para o meu crescimento? O que tem aqui dentro da minha rotina que vai me ajudar a desenvolver mais habilidades e competências
com relação ao que eu preciso. O que vai trazer os resultados que eu busco para chegar nos meus objetivos? E, diante disso, vai ter um monte de outras coisas que não vão se enquadrar nesse fator de que estarão te ajudando. Então, são atividades que estão roubando o seu tempo, você está ali se dedicando e aquilo não está trazendo resultado. Ou, pelo menos, não está trazendo o resultado que você busca. Algum tipo de resultado deve estar trazendo. E aí tem uma frase que eu gosto muito do Peter Drucker, que é considerado o pai da administração, que ele falava o seguinte: não há nada mais improdutivo do que você fazer bem feito algo que não precisaria ser feito. Olha o quão profundo é isso. E eu sempre falo para as pessoas, né, não basta você simplesmente fazer o que tem que ser feito. Ah, faça hoje, não deixe para amanhã. Tem aquela frase também que fala, não deixe para amanhã o que você poderia fazer hoje. E eu gosto de complementar falando o seguinte: não faça hoje o que não precisaria ser feito nunca. Você precisa ter consciência da sua rotina, da sua agenda, do seu tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia. Não tem como a gente colocar mais horas no nosso dia. Então, o que a gente precisa fazer? Otimizar as atividades que a gente faz ao longo dessas nossas 24 horas. Com relação a isso, é fundamental você olhar para a sua agenda de tempos em tempos e tirar um monte de tarefas irrelevantes. Talvez tarefas superficiais. E como empresário, você pode observar e falar o seguinte: cara, tem algumas tarefas aqui que não exigem um conhecimento tão profundo e que eu posso delegar. E aí você vai delegando para você liberar tempo na sua agenda e com isso você aprofundar em conhecimentos mais específicos, mais técnicos talvez. É fundamental ter essa clareza e, mais do que isso, ter essa disciplina de fazer essa análise rotineiramente. Com relação a como definir essas tarefas, o Greg McCall fala o seguinte: fala, cara, se você tem algo para ser feito ali e você se pergunta, eu quero fazer isso ou eu preciso fazer isso, se a resposta não for um sim absoluto, então trata como se fosse não. Toda vez que alguém te fizer algum convite e você ficar, putz, não sei se eu quero, talvez, a resposta tem que ser não. Porque senão você vai lá simplesmente por uma obrigação com relação a outra pessoa, você se sentindo uma obrigação de estar presente em algo ou de aceitar um convite, porque você não soube falar não. Se ficou na dúvida, a resposta é não. Com isso, você vai perceber a quantidade de tempo que você vai liberar na sua agenda. Quando você realmente focar naquilo que você realmente quer fazer e que precisa fazer. Isso tem que ser feito? Sim. Sou eu que tenho que fazer? Sim. Então coloca na sua agenda. Ah, não sei se sou eu que tenho que fazer. Tira da agenda, busca alguém para delegar. Se ficou na dúvida, então a resposta é não. É fundamental a gente ter essa clareza e essa disciplina. Se você não for alguém disciplinado em diferentes áreas, você nunca vai conseguir ter uma constância que vai te levar para um estilo de vida de sucesso. E eu falo no estilo de vida porque não adianta você ser bem-sucedido no seu negócio, ser bem-sucedido profissionalmente, enquanto destrói todas as outras áreas da vida. Precisa realmente ser o estilo de vida. Você vai utilizando as diferentes áreas da vida para que uma te ajude a impulsionar a outra. Se você melhora a sua área da saúde, a tendência é que você se torne um profissional melhor. Se você está menos estressado, você está com um humor melhor, a tendência é que você melhore nos seus relacionamentos. Então, as diferentes áreas da vida, elas vão se ajudando. Uma vai evoluindo a outra. Ou, se você passar a negligenciar esses aspectos, você também pode entrar no ciclo oposto, onde você vai ter um ciclo vicioso em que uma área da vida vai atrapalhando ou vai prejudicando a outra. Por isso que é importante a gente ter clareza e parar de tempos em tempos para fazer essas observações. Aprender estratégias de produtividade é algo fundamental para qualquer pessoa que busca construir uma carreira de empresário. Se você está aqui até agora, eu tenho certeza que é porque você não busca empreender somente como uma aventura.
Se você se predispôs a investir o seu tempo para aprender sobre esse conteúdo, para conhecer mais sobre essas técnicas, significa que você realmente está buscando, em algum nível, se desenvolver como empresário, se desenvolver como empreendedor. E aí eu já quero deixar um convite para você. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui para vocês. E fica o convite também, caso você sinta o interesse e a necessidade de se aprofundar ainda mais nos conteúdos do mundo dos negócios e nos conteúdos com relação ao desenvolvimento de performance humana, fica o convite para você vir para o The Booker, que é o nosso programa onde a gente tem centenas de aulas com cursos estruturados e aprofundamento de conteúdos com relação à produtividade, liderança, vendas, planejamento, gestão, para que você possa se tornar um empresário cada vez melhor. Parabéns por você ter chegado até aqui. Deixa o seu like, comenta aqui nos comentários carreira para eu saber que você realmente está buscando empreender como uma carreira ao longo da vida e que você enxergou no empreendedorismo uma ferramenta para poder realizar os seus sonhos. E eu te desejo muito sucesso na sua jornada, espero te ver em breve e até a próxima.